Você acha que o que Israel está fazendo atualmente é justificável? Você concorda que um ladrão entre em um banco e faça reféns? E aí o país chega e bombardeia todo o banco e mata os ladrões e 80 civis? Você acha que eu posso fazer uma analogia um pouco mais precisa? Digamos que o ladrão chega, estupra sua família e assim sequestra membros da sua família. Ele entra no banco, mas no banco quem está lá são seus filhos, sua esposa, seus tios, seus avós, são sua família. E ele os coloca lá deliberadamente, não são clientes do banco. Ele entrou no banco com a família dele e com membros da sua família. E o que você faz é bom. Bom, ficam lá dentro por 2 anos e eu tenho que alimentá-los, dar comida para eles e colocar 1.500 toneladas de comida por dia e eu faço isso. Cada vez que eu tento atingir o terrorista, tenho que fazer ligações e explicar, e isso faz com que eu perca o fator surpresa. Às vezes eles são afetados porque o terrorista colocou a própria família nessa situação. Então, sim, se for para libertar meus irmãos que estão sequestrados, e o terrorista colocou a família dele nessa situação. Com todo respeito, minha família importa mais que a reclamação do terrorista que colocou a própria família nessa situação. Não comecei nem pedi essa guerra. Só quero que ela acabe logo. Mas se o terrorista está fazendo de tudo para não acabar com a guerra, por que ele poderia, o do banco, por que ele não acaba com ela? Me diga, vamos reclamar com a pessoa que teve um familiar sequestrado, ao invés de reclamar e pressionar o ladrão do banco que está usando reféns como escudos humanos? Reclamaremos com a polícia que tenta resgatar o sequestrado no banco? Numa situação digna de filme, é impossível que isso nunca tenha ocorrido em algum país. A quem devemos reclamar aqui? Por quê? A pressão tem que ser sobre Israel e nunca devemos aplaudir e culpar Israel por tudo? Então não agora, porque sim, jamais. Se querem tanto que essa guerra acabe, por que não pedem para o Hamas se render e devolver os sequestrados? E acaba com esse pesadelo, é simples assim. Bem, o pesadelo acabaria se, por exemplo, voltássemos à fronteira de 1960. Suponho que isso é impossível para o povo palestino, porque Netanyahu declarou que não pode haver um país palestino. Eu também não acho que deveria haver um país palestino. A propósito, mas você sabe que em 2005 Israel faz exatamente o que você acabou de dizer. Israel em 2005 dá aos habitantes de Gaza, sai para as fronteiras de 1967, fez exatamente o que você disse, segundo a sua previsão, deveria ter havido paz. Mas o que aconteceu foi que não recebemos paz, recebemos várias guerras. E a pior de todas culminou em 7 de outubro. Então, a previsão de dar território para radicais islâmicos como o Hamas não é uma solução? Para mim, isso é mais parte do problema. Primeiro acabe com os radicais e depois fale sobre concessões. Mas não pode ser. E como você me disse, não dá para tirar a ideia, você me disse no começo, não dá para tirar o Hamas, desarraigar essa resistência radical terrorista do povo. Então, o que fazemos? Não é terrorista. Jamais terrorista. Quando você está convencido de que a casa é sua, você não vai ceder nada. É isso que acontece. Você disse antes que eles negaram muitos acordos e que lhes foi oferecido isso, isso, isso. Sabe por quê? Porque essas pessoas sabem que é a casa delas e quando é a sua casa. Você não? Nunca foi, Halel, nunca foi. Me diga quando a Palestina existiu como país. Essas pessoas, essa terra está no sangue delas. Essas pessoas, os pais delas cresceram lá. Eu discordo de você. Todas essas gerações são de lá, são árabes, palestinos. Você não pode dizer para eles que. é, fu- por exemplo, olha, vou te fazer uma pergunta. Você vai agora, por exemplo, para Israel e pergunta para qualquer pessoa em Tel Aviv. Você pergunta: de onde veio seu avô? Ele vai te dizer da Alemanha, outro da Rússia, outro da Polônia, outro da Ucrânia. Por quê? Porque eles emigraram para lá, não são de lá, não são de lá. Então, a questão aqui é que a questão do banco, o exemplo que eu te dei. Espera aí, deixa eu abordar essa última parte. Se você perguntar para um judeu, de onde é seu avô? Da Polônia. Mas por quê? Porque ele está na Polônia? É porque eram judeus expulsos da Espanha? Onde estavam antes disso? Chegaram durante o exílio na Babilônia? E antes disso, na Judéia? Todos os judeus vão te dizer e você vai perguntar: e seu avô, quando estava na Polônia, para onde ele rezava? Para Jerusalém? E o que diziam suas orações?
ותחזינה עינינו בשובך לציון. Que nossos olhos estão voltados para o retorno a Sião e toda a aspiração judaica. O que seu avô, que morava na Polônia, abençoava após comer? Que Jerusalém seja reconstruída e que no próximo ano estejamos lá. É que todos os exílios dos judeus, onde quer que estivessem no mundo, sempre tiveram o desejo e a aspiração de voltar para a terra de Israel. De fato, é disso que os profetas falam, dos retornos dos exílios para a terra, O fato de haver judeus na Polônia é um erro. É uma consequência de um exílio que sempre aspirou a voltar. O caso dos gazatianos é o contrário. Há gazatianos com o sobrenome Al-Masri, porque são egípcios. Há de tudo, teimanita. תימני. Há de tudo, teimanita, nem todos são daqui. Na verdade, a definição da UNRWA para determinar quem é um refugiado palestino são os árabes que viveram em Israel entre 1946 e 1948. Por quê? Porque no início do século XX, muitos árabes vieram para esta terra porque Israel estava conseguindo realizar um milagre agrícola e muitos árabes migraram por causa da situação econômica. Esses árabes hoje são chamados palestinos, ou seja, nem todos são daqui. Alguns, como os beduínos, têm história de séculos, mas nem todos os árabes têm essas origens. Você pergunta muito se eles são de fora, então não é a primeira, mas a segunda opção. Aunque Ou seja, apesar disso, nunca existiu um lugar autônomo palestino, nunca existiu um país palestino, nem um reino palestino, nem um emirado palestino, nunca existiram. O que foi permitido a eles? Para os habitantes de Gaza, o desejo não é apenas ter Gaza. Se fossem de lá, presumiríamos que sempre foram. O que importa para eles, então, ter jurisdição sobre outra tribo, lá em Ramallah, que fica do outro lado, um lugar distante em termos geográficos árabes? Por que não tem um país? O problema é que nós judeus temos terra, como você disse. Não importa que os otomanos os dominem, e olha que os otomanos são turcos, nem sequer são árabes, não são palestinos, não são locais, são invasores turcos. Para você não há problema, porque é entre vocês, é muçulmano, esse é o problema, que vocês não conseguem conceber que nós, judeus, temos um país. Não há problema, porque nós, essa parte você sabe perfeitamente que é sagrada, e ele nos fala que é uma mesquita muito importante, que é a primeira direção dos muçulmanos. Antes de ser Meca, e esse lugar não é algo que vamos ceder assim. Você sabe que até mesmo o conflito, eu posso te perguntar, Sobre esse aspecto, sobre a Al-Aqsa, vai começar, digamos, até vocês não podem formar um país que possam chamar de nação de Israel sem a chegada do Messias. Vocês estão contradizendo a Bíblia. É por isso que os ortodoxos são contra vocês? Porque eles entendem o texto literalmente e são contra qualquer Estado de Israel enquanto o Messias não chegar. Você concorda? Não. não concordo por várias razões. Por exemplo, Esdras e Neemias. Esdras sem Neemias é em espanhol. Eles então iam contra isso. Eles fizeram um país, os Macabeus. Quando celebramos Hanukkah, o Messias chegou na época dos Macabeus? Não. E eles tiveram uma independência macabeia e expulsaram os Seleucidas. Não é assim. O que você está se referindo é a uma seita jazídica, que esses sim são askenazes, mas eles sim são judeus verdadeiros. E os jazídicos, eles têm essa seita jazídica, porque há grupos jazídicos sionistas, há outros ortodoxos que são sionistas, mas os Neturei Karta, que são um grupo de cerca de 5.000 pessoas no planeta Terra, enquanto nós, judeus, somos 13 milhões, ou seja, é uma seita de 1%. Eles interpretam uma página do Talmud de um tratado que tiram sobre um versículo em Cântico dos Cânticos, que é um juramento. Nada a ver. 97% dos judeus do mundo são sionistas, inclusive os grandes sábios e o rabinato de Israel. O que são os grandes compositores de natura hoje em dia, então, não estão assim? Sobre Al-Aqsa, deixa eu te perguntar, você disse que foi Meca e a importância? Como Al-Aqsa, que na verdade fica no Uzlan sunita. Presumo que você seja sunita. É a terceira mais importante, ou seja, nem é a mais importante. Me diga, por que Al-Aqsa é importante para vocês? Pois é a mesquita onde nosso profeta, que a paz e as bênçãos de Alá estejam com ele, orou. No dia
como se chama, o dia de Al-Miraj, do Miraj, exato, o dia do Miraj. E também é considerado também. É um lugar onde todos os profetas estabeleceram a mesquita, porque o templo, te lembro, também é uma mesquita. É um lugar onde se reza para Deus, o único. Porque para nós muçulmanos também. Davi, Salomão e todos esses profetas que vocês consideram do judaísmo, nós também os vemos como muçulmanos, porque eles se submetiam à vontade de Deus. Então, deixe-me te perguntar. A partir disso, você diz, os profetas estiveram lá, e você mencionou, por exemplo, Salomão. Salomão constrói ali o que você chama de mesquita, o templo. Quer dizer, você está ciente de que ali havia um rei judeu, porque Davi era judeu e seu filho Salomão também eram judeus, judaítas porque eram de Judá. Então, você está ciente de que a presença judaica, mesmo segundo a narrativa do Islã, já estava ali antes de Maomé. E a razão pela qual você diz que Maomé foi em sua viagem noturna é porque ele já tinha estado lá. Os profetas judeus, ou seja, a presença judaica estava ali antes mesmo da chegada da mesquita que foi erguida. Depois que é Al-Aqsa, ou seja, nós judeus estávamos antes de Al-Aqsa, nós estávamos antes de vocês. Sim. Mas se eu não concordo que os judeus estiveram ali, o que acontece é que os judeus, como você entende, quando começa a surgir o judeu de Judá, eles vêm de Judá, mas depois esses mesmos judeus, muitos se espalharam pela terra e muitos se converteram ao islamismo. Nós não temos esse círculo racista de que somos a nação escolhida e o povo eleito, não. Mas se dizem isso, né? O Islã sim diz que os muçulmanos são escolhidos. O Islã não. O Islã diz que vocês são a melhor nação tirada para a humanidade para pregar e aconselhar. Podemos, em árabe, se diz, ou seja, digamos, manifestada para a sociedade, para todo o mundo. Não é que Deus, até mesmo nós no Alcorão, temos que se vocês não fizerem as coisas direito, Deus vai trocar vocês por outros que façam melhor? Para que tenhas Y, uma ideia de que isto... É um ponto muito bom o que você disse. E se for assim, se Deus decidir, ele troca por quem faz melhor. Como você explica que hoje Israel e os judeus somos nós aqui, mesmo após várias tentativas de extermínio pelos países árabes? Em 48, no final dos anos 50, em 73, em 67, agora, com esta guerra, 7 frentes ao mesmo tempo e conseguimos vencer todos. Você não acha que está sendo dado um recado para a Umma de que talvez deveriam nos deixar em paz, porque já foi decretado que devemos estar aqui? É o contrário. Sabe por quê? Bem, porque se você leu a Sura Isra, onde diz que Deus escreveu aos judeus que eles dominarão o mundo. E eu os trarei para um lugar, e quando eu os trouxer para um lugar, lhes darei uma oportunidade. E se eles não cumprirem, digamos, a profecia será transferida para outra nação. Será, ou seja, é isso que aconteceu com vocês, que os judeus quebraram a aliança? E por isso Deus tirou a profecia deles e a colocou na descendência de Ismael, que são os árabes. E o último. Ok, mas se é assim, como você explica que Deus nos devolveu novamente a nossa terra e nos tornou um dos países mais fortes? E sempre que tentam nos exterminar, essa mesma nação que recebeu de volta a profecia fracassa. E nós cada vez temos mais sucesso. A única explicação que eu vejo é que Alá, Deus, Hashem, decidiu isso e que simplesmente os muçulmanos não estão entendendo a situação e estão lutando contra um desastre. Sinal de Deus. Ou seja, você está dizendo que, pela lógica que estou ouvindo, eles seriam expulsos por quebrarem o pacto. Mas é que voltou, nos devolveu. Ou seja, como se tivesse mudado, como se o pacto tivesse se regenerado. Não sei como você poderia explicar isso.
Embora essa oportunidade de que você está falando, que vocês têm agora, não tenha sido concedida completamente a vocês, porque o templo não foi construído e vocês ainda estão em guerra, não conseguiram completar. Deixe-me te perguntar então isso. Você me disse que se os judeus forem ao monte do templo e forem com vacas vermelhas, e você disse que nunca foram com uma vaca vermelha, mas você disse que isso é uma provocação? Mas agora você está me dizendo que se os judeus fizermos isso, é uma demonstração de que isso está certo? Então, você entende que há uma contradição interna em tudo isso? Não, não. O que estou te dizendo é que você está nesse lugar agora mesmo, enquanto os muçulmanos estão divididos com essas fronteiras que o colonialismo traçou e não estamos unidos. E vocês se aproveitaram de uma situação como essa e estão aí, isso não significa que vocês têm razão ou que são o povo escolhido? Porque você estava dizendo que só porque estamos aqui, isso significa tal, tal, tal. E eu te disse que, mesmo que você esteja aí, nem sequer conseguiu o que está se gabando. Ou seja, você não conseguiu. Na verdade, eu entendi ao contrário. Você diz que se Allah disse que não vai mais voltar para esse povo porque quebraram um pacto, acabou que voltamos e temos Jerusalém e o templo. Nós teremos, eu te garanto. E isso acontece. Vai rir nos nossos dias em breve, então, quando isso acontecer, os muçulmanos vão continuar em choque? E por isso, o ponto ao qual quero chegar é que, do mesmo jeito, você também não está entendendo a grande mensagem que a história está dando para vocês. O mesmo acontece com o Hamas. É um curto-circuito para a mentalidade do jihadista. É muito difícil entender isso, de como é possível que o povo Dhimmi, que nós tivemos como Dhimmi e eram Alá, foram desprezados por aí e foram transformados em ratos, porcos e macacos. Como é possível que agora nós somos os Dhimmis? Como é que agora nós nos tornamos e estamos sob o reinado deles? É um curto-circuito. Esse é o problema. Não é os palestinos terem um país, mas eles não entendem que voltamos por uma dificuldade teológica. A existência de Israel implica um desafio que o Islã não consegue resolver. Por que não basearam sua literatura no fato de que o judeu deveria ser expulso para sempre? Como nós, judeus, voltamos, a leitura da Torá e do Tanakh está correta, pois os profetas disseram que voltaríamos. Então cai a tese do Alcorão, porque o Alcorão se baseou no judeu exilado, e como o judeu deixou de estar no exílio. A grande dificuldade do Islã leva à guerra, que é de cunho religioso. Por isso mesmo não é tanto territorial, é porque é um curto-circuito para o Islã que não consegue solucionar. Essa é a reflexão que eu queria te dizer, que vai além da terra, ou seja, o fator religioso. E você mesmo disse isso. Não importa se são os otomanos, e sim que são turcos por serem muçulmanos. Então, se você já está consciente disso, a ideia é que simplesmente ouçam a mensagem que Allah está dizendo para vocês. Tentam nos exterminar repetidamente, mas sempre vencemos e temos mais sucessos, enquanto os países do Islã enfrentam guerras e guerras civis cada vez piores. E se matam entre a nação islâmica, se matam e estão em total caos. Então ouçam Allah. Se você tem uma noção mais ou menos da história, vai perceber que é só uma questão de tempo. Os cristãos estiveram 80, 90 anos nessas terras e isso aconteceu. Os muçulmanos dizem isso desde que existem e desde que Israel foi criado. Disseram, é questão de tempo, vamos jogá-los no mar, vamos lá, é só uma questão de tempo. Todos os anos, é questão de tempo e sempre assim. Quanto tempo vocês estão aí nessas terras? Quanto tempo vocês estão aí? Há quanto tempo vocês estão aí? 80 anos de presença judaica nesta terra? Não. Estou falando do Estado sionista, O moderno Estado de Israel, que é o renascimento das cinzas da independência judaica, foi criado há 77 anos. Posso perguntar há quanto tempo existe o país palestino? O país palestino existe há muito tempo, porque esse povo é chamado de palestinos e eles já tinham um país. Você sabe quando... Quando foi criado? Não, existia o Império Otomano, mas aquela parte era chamada de palestinos, era chamada de um estado. Assim como existia também a Argélia, um lugar que se chamava assim, mas não com as fronteiras atuais. Desculpe, os otomanos não chamavam esse lugar de Palestina. Chamavam de Sham, tinha outros nomes, mas não Palestina. Palestina? Sim, eles chamavam assim. Há relatos históricos sobre isso. Não, ao contrário, nos registros de Cuxã,
Cuxã é como contratos territoriais. Para humilhar os judeus, eles os chamavam de palestinos. Assim, os otomanos chamavam os judeus porque nos denegria, porque o nome palestino era como uma humilhação que o Império Romano tinha imposto contra o judeu. Os otomanos zombavam dos judeus, chamando-nos de palestinos. Agora você está me dizendo algo que não é tão exato, mas o Império Otomano não era um país palestino. O Império Otomano era anticolonialista, expansionista, turco, não tinha nada a ver. Então, só para informação, nunca existiu palestino, nunca existiu um emirado palestino ou algo assim, nunca existiu. A primeira vez foi com os acordos de Oslo, que Israel permite que eles tenham uma autonomia, se inventa, não é que se permite. Israel inventou a autoridade palestina para que eles tivessem autonomia e parassem de fazer terrorismo contra Israel. É a primeira vez na história que os palestinos, povo surgido nos anos 60, Tem Jacó. Eu já te disse antes que, antes da chegada da imigração em massa dos judeus, só havia 500 mil judeus nessas terras e a maioria era palestina, árabe, muçulmana. eram judeus árabes ou eram judeus. Eram muçulmanos árabes que eram chamados de palestinos. E só havia 500 mil judeus nessa região vivendo sob o Império Otomano. Mas quero tentar entender esse duplo padrão, porque você diz, os judeus, há quanto tempo existe o Estado de Israel? 77 anos. Mas é que a presença judaica tem 3.600 anos aqui. Houve presença judaica durante milênios, sempre. E quando faço a mesma pergunta, há quanto tempo existe o país palestino? Nunca existiu, mas você fala em presença palestina. Então, por que não posso usar o mesmo argumento? Nesse sentido, há presença judaica desde muito antes. Então não faz sentido. Ok? Imagina o Marrocos, a colonização francesa. Imagina antes da retirada da colonização francesa. Os judeus do Marrocos dizem: queremos estabelecer um país aqui e chamá-lo de Israel. Levando em conta que a maioria dos marroquinos, falam árabe, são muçulmanos. E com quantos judeus havia? 1 milhão ou menos, muito menos. Esse pequeno grupo traça algumas fronteiras e chama de Estado judeu. Você acha isso justo no Marrocos? Não, porque Marrocos não é nosso, mas na Judéia sim, porque a Judéia é nossa. A terra, essa é nossa, e não só isso. Os lugares que Israel estabelece, os kibbutzim e todos esses moshavim, moshavot, são lugares onde não havia presença árabe. Israel literalmente compra terras, ou seja, drena pântanos, faz florescer desertos. Israel cria em lugares onde não havia presença árabe. Aos árabes incomodou que Israel tivesse uma independência. Esse é o problema, né? O problema nunca, quer dizer nunca, se você procurar nos registros, nunca se expulsou um árabe. Se não, até a guerra de 1948 foram os primeiros refugiados palestinos que eram árabes. Na época, só se falava em refugiados árabes, não palestinos, como mostram todos os documentos. Ninguém foi retirado antes de 1948. Nunca em 1948. Sim, porque os árabes começaram a guerra contra Israel. E essa foi a consequência. Sempre iniciam guerras, perdem e depois reclamam. Mas Jalel, preciso ir. Já está um pouco tarde aqui, mas agradeço muito sua paciência. Que não é muito comum ouvir pessoas com uma ideia tão distante, pode-se dizer assim. Não, acho que discordamos em tudo, porque pelo menos respeitamos que existe um Deus e coisas do tipo. Mas isso me deixa feliz. O tom em que conversamos foi bastante agradável. Então é só isso mesmo. E digo o mesmo que estejamos, obviamente estamos em desacordo em muitas coisas, porque sabendo quem você é e quem eu sou, mas sempre é preciso ceder. O respeito, acima de tudo, é mais importante, porque eu acho o respeito muito importante. Porque não haveria um diálogo, não seria um diálogo, seria uma besteira por isso e nada mais. Muito obrigado por me receber. Até outro dia. Sim, podemos falar sobre a história e sobre tudo isso. Perfeito, vai lá, te mando um abraço.